Olha só, o que acontece? Bom, antes de mais nada, nós vamos falar a respeito do procedimento de crime de droga, conforme foi perguntado aí para o Eloy se ainda não foram vistos delitos, não é isso? Mas o que acontece? Como nós estamos tratando de procedimentos, esse é o momento de nós abordarmos o procedimento de cada um daqueles que são distintos do procedimento ordinário, do procedimento comum. Nós vimos, né, se você for olhar, vocês estão no terceiro período, sexto período. Não, parte geral vocês já viram, parte especial do Código Penal vocês já viram, sim. Pela grade curricular da faculdade, vocês vão estudar legislação penal especial mais à frente. Porém, o aspecto que nós vamos ver aqui vai ser o aspecto simplesmente processual. Na medida que eu for falando a respeito do procedimento, eu vou indicar para vocês quais são os crimes. Nós vamos ter aqui a oportunidade de comentar ou esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham a respeito. Eu vou fazer referência aos delitos, mas o que interessa basicamente neste momento aqui, nós estamos estudando procedimentos, não é isso? É saber em que o procedimento do crime de tráfico de drogas, do crime da lei de drogas, que é a Lei 11.343, em que ele se difere do procedimento comum. Esse é o nosso propósito neste momento, mas vocês devem estudar com mais vagar os crimes de droga, mas eu vou fazer uma breve referência a eles aqui, vocês vão ver que não tem muito mistério, não. E qualquer dúvida que tiver a respeito do crime, pode me perguntar também, que eu respondo. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, gente. Nós vamos falar, então, de procedimento de crime de droga. Procedimento de crime de droga. A lei de droga, ela é a lei 11.343. 11.343 de 2006. A droga é interessante que antes era considerado um crime de saúde pública, depois teve uma lei própria, 6368, de 76, e agora tem a lei 11.343, que é a lei que está em vigor. Aí o que nós temos? Olha só, onde estão definidos os crimes? Os crimes estão definidos no artigo 28 e nos artigos de 33 a 47. Apenas para constar, nós temos lá que o artigo 28 ele traz o crime de uso, e aí vou fazer referência, até mesmo para vocês se situarem. O artigo 28 ele faz referência ao crime de uso. Vamos lá. Aqui. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, esse é o diferencial do uso, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Vejam só vocês, qual é a parte central aqui do crime de uso? A parte central do crime de uso é adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal. A grande particularidade do crime de uso de droga é que na descrição típica nós temos aí que a droga é destinada para consumo pessoal. E nas penas, vocês viram, eu já fiz referência a isso. Um momentinho só. Autorizar aqui a entrada de mais um colega. E nas penas, eu já tinha feito referência a isso. O crime de uso ele é o único crime que apresenta uma pena restritiva de direitos,
apresenta uma pena restritiva de direitos no próprio preceito secundário. As penas restritivas de direito, normalmente, elas são aplicadas, normalmente não, elas sempre são aplicadas em substituição. Elas são sempre aplicadas em substituição. O único delito que prevê uma pena restritiva de direito no próprio tipo é realmente o crime de uso de drogas. Mas voltemos lá. O que vocês têm que saber? Que a particularidade do crime de uso, a particularidade dele é que ele se destina a substância é destinada ao uso. Tranquilo? Pois bem, além disso, nós temos previstos como crime também os relacionados nos artigos 33 a 47. Já nos artigos 33 a 47, aqui nós temos uma diferença. Qual é a diferença que nós temos aqui? É que estes aqui são crimes referentes na sua maioria, ao tráfico. O principal deles é o do artigo 33, vou ler aqui para vocês. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar. Um momentinho. Autorizar a entrada do colega aqui. Isso. Ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Veja só, todos os crimes aqui estão relacionados ao cometimento do crime de tráfico. Todos estão relacionados ao cometimento do crime de tráfico. Tanto é que a pena é de 5 a 15 anos. Vocês vejam que a pena é uma pena elevada. Neste caso aqui nós temos aplicação, inclusive, não é do procedimento ordinário, porque nós temos um procedimento especial, que é exatamente o procedimento previsto na 11.343 e que nós vamos estudar aqui agora. Mas apenas para essa diferenciação inicial de vocês, o aspecto central do crime de uso é exatamente que as condutas lá descritas são todas destinadas para uso próprio, e aqui todas as condutas descritas são destinadas para terceiros. Tranquilo? Lá no uso a pena é de advertência, aqui no tráfico a pena é privativa de liberdade e reclusão de 5 a 15 anos. Uma pena elevada, inclusive. Pois bem, feitas essas observações iniciais a respeito do crime, vamos dar sequência aqui. Olha só, gente. O crime de drogas, como vocês viram, ele não traz uma pena. Ele não traz uma pena especificada. Ele não traz uma pena privativa de liberdade. Nós temos um próprio dispositivo no Código, na Lei 11.343, inclusive nós já fizemos referência a ele no fechamento da lei, nós já fizemos referência a ele quando falamos do procedimento sumaríssimo, é que ao crime de uso, então somente ao crime de uso, nós aplicamos a Lei 9.099. Nós aplicamos os institutos despenalizadores da 9.099. Então vejam vocês, crime de uso, aplicação dos procedimentos da Lei 9.099. Já no que diz respeito ao crime de tráfico, aí é que nós vamos para a especificação constante aqui
na Lei 11.343. Então, mais uma vez, crime de uso, Lei 9.099. É o procedimento da Lei 9.099 com as observações constantes aqui na 11.343. O procedimento é o do Juizado Especial Criminal. Aqui, no crime de tráfico, e o crime de tráfico estão referido aí, está referido entre os 33 a 47, para esses, nós temos a aplicação da pena, nós temos a aplicação do procedimento próprio da 11.343. Vamos lá. E o que esse procedimento, quais são os principais aspectos do procedimento da 11.343? Como eu fiz com outros crimes, eu vou fazer referência apenas ao que difere do ordinário, tranquilo? Apenas ao que difere do ordinário. Primeiro momento, a lei ela é uma lei extensa. Onde é que está regulamentado o procedimento? O procedimento para o processo e julgamento dos crimes de tráfico está regulamentado entre o artigo 48 e o 65. 48 e 65. Os crimes que eu estou me referindo aí são os crimes do artigo 33 a 47. O crime do artigo 28, que é o uso, Lei 9.099. Os crimes entre os artigos 33 a 47 é o procedimento previsto na própria Lei 11.343, procedimento esse que está entre os artigos 48 e 65. Nós vamos falar, então, aqui agora do que esses artigos trazem de diferente do que está no Código de Processo Penal. Pois bem, olha lá, gente. Mais uma vez, dentro daquela ideia nossa, quem tiver qualquer questionamento pode questionar, viu? Pode ficar à vontade. Olha lá. Primeira das observações. A Lei 11.343, ela criou dois institutos, que são institutos importantíssimos para a investigação e para a responsabilização dos crimes de tráfico de drogas, que são os institutos da infiltração e do flagrante retardado. Estão previstos lá no artigo 53 da Lei 11.343. Infiltração e flagrante retardado. Vamos lá fazer uma rápida menção a cada um deles. Eles estão previstos lá no artigo 53 da Lei. Eles estão previstos lá no artigo 53 da Lei 11.343. Vamos ao artigo 53. São dois institutos, mais uma vez, criados pela 11.343, são institutos que nós vemos aqui, que eles não localizamos, não os vimos no CPP, para os crimes em geral. Vamos lá, ó, artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. 1. A infiltração de agente de polícia em tarefas de investigação, constituída por órgãos especializados pertinentes. Então, vejam vocês, o caput do 53, eles nos fala da necessidade de autorização judicial para tanto. O inciso 1, ele traz a possibilidade da infiltração, é o agente policial infiltrar-se, entrar na organização criminosa, exatamente para fins de investigação, para fins de esclarecimento dos fatos. Ele se infiltra, ele integra a organização criminosa, conforme consta do caput do 53, nós precisamos de autorização judicial para isso. E esse é o primeiro dos institutos. Infiltração, mais uma vez, previsto aqui para 11.343 para os crimes de tráfico. Inciso 2. A não atuação policial sobre os portadores de droga, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem em território brasileiro,
com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Olha só, o segundo instituto, então, que nós temos é o instituto do flagrante retardado. Flagrante retardado. O que é o flagrante retardado? O flagrante retardado é quando nós nós sabemos que qualquer um do povo pode prender quem se encontre no cometimento de crime, e a autoridade policial, o policial, ele tem a obrigação ele não tem a faculdade, qualquer um do povo pode. A autoridade policial, o policial em geral, ele tem a obrigação. O que o artigo 53 da Lei 11.343, o que o Instituto do Flagrante Retardado nos permite? Ele nos permite que, desde que tenhamos autorização judicial, nós possamos, ainda que esteja diante de uma situação de flagrante cometimento de crime, não efetuar a prisão em flagrante. Com que propósito? Com o propósito de entender toda a organização criminosa e entender como funciona quem é quem dentro da organização, para ver se a gente, inclusive, amplia o número de pessoas a serem responsabilizadas. Então, nós temos esses dois institutos criados pela 11.343 para investigação e responsabilização por crime de tráfico de drogas. É a infiltração de agentes, infiltração do agente na organização policial, mediante autorização judicial, e dois, também mediante autorização judicial, a realização do flagrante retardado, ou seja, você tem ciência, você tem conhecimento de que está ali ocorrendo um crime, só que você tem autorização judicial para não atuar, para aguardar, com o propósito de colher mais provas a respeito daquele crime e também investigar, identificar eventuais outros responsáveis. Tranquilo? São dois institutos previstos aí especificamente na Lei 11.343. Mais uma vez, nós estamos aqui falando de diferenciações dessas leis do procedimento em geral. Professor. Sim. É o seguinte, o que vem a ser essa infiltração? Qual é o motivo de ser permitida essa infiltração, né, nesses crimes? O que acontece é o seguinte, Bernardo. Eu preciso que você feche o áudio, viu? Imediatamente após fazer a pergunta. Tudo bem. O que acontece? Olha só. Muitas vezes essas organizações elas são muito bem estruturadas. As organizações elas são muito bem estruturadas, elas, inclusive, têm um poderio econômico muito grande e são muito bem organizadas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o traficante mesmo, quando a gente está falando de organização, porque para você ter infiltração, você precisa ter uma organização. O traficante, o chefe, o mandatário mesmo, ele não põe a mão em droga. Você nunca, o traficante, o maior responsável, você nunca vai encontrar ele com droga. Então, se você não tiver elementos de prova suficientes, se você não tiver outros meios para colher prova para responsabilizar essa pessoa, você nunca vai chegar nela, porque você nunca vai encontrar ela com droga, e realmente você não vai encontrar. Você não vai encontrar nem com quantidade pouca, nem com quantidade muita. Para início de conversa, normalmente o traficante nem usar droga usa. Ele repassa a droga, ele não é bobo, ele sabe dos malefícios e não usa. Ele só ganha dinheiro com a droga. Então, você não vai encontrar com ele nem quantidade pouca, nem quantidade muita. E, além disso,
o que ocorre? Por que precisa de autorização judicial? Porque o policial, ele vai se passar por um criminoso. A partir do momento que ele infiltra, ele passa a integrar a organização criminosa. É um trabalho muito meticuloso, porque para você entrar numa organização, você tem que ganhar a confiança dos envolvidos. Você tem que ganhar a confiança dos integrantes da organização. E isso não é fácil. Para você ganhar a confiança dos integrantes de uma organização, você tem que beirar a ilegalidade. Entende? Por isso, daí a necessidade da autorização judicial. Porque a infiltração, ela destoa absolutamente do comportamento de um agente de segurança pública. O agente de segurança pública, ele existe para combater o crime. Só que o infiltrado, ele vai estar lado a lado do cometimento do crime. E ele vai precisar permanecer naquela situação para que ele possa colher elementos de prova, tanto do funcionamento geral da organização, quanto também para que ele possa identificar outros integrantes. Tranquilo? Este é o fundamento da infiltração. Este é o fundamento da infiltração. Pois bem. Muito obrigado, professor. Por nada. Vamos lá. Dando sequência aqui, gente. Olha aí, particularidades. Vocês lembram que no procedimento ordinário, primeiro o juiz, depois de receber a denúncia, o juiz a recebe ou rejeita e só na sequência abre-se possibilidade para a defesa? E aí depois nós temos a seguinte possibilidade do juiz fazer absolvição sumária? Pois é, aqui aqui nós temos uma pequena diferença. Olha só, o artigo 55 e os parágrafos 1º e 2º da 11.343, eles preveem a possibilidade da chamada defesa prévia. A defesa aqui, ela antecede o recebimento da denúncia ou queixa. Ela antecede o recebimento da denúncia ou queixa. Vamos lá. O antecedimento da denúncia ou queixa, não, gente. Por favor, me desculpe. Ela antecede o recebimento da denúncia. Ela antecede o recebimento ou rejeição da denúncia. Vamos lá, artigo 55, parágrafos 1º e 2º. Ação por crime de tráfico não procede mediante queixa, não, só procede mediante denúncia. Artigo 55, parágrafos 1º e 2º. Vamos lá. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Na resposta, consistente na defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas que quer produzir e até o número máximo de 5, arrolar testemunhas. Parágrafo 2º. As exceções serão processadas em apartado nos termos dos artigos 91 a 113. Olha só, as exceções, aqui o que nós temos? Prestem atenção. O conteúdo, a defesa é chamada de defesa prévia, porém o conteúdo dela é o mesmíssimo conteúdo daquela defesa lá do procedimento ordinário. No procedimento ordinário, a defesa ela é feita após o recebimento da denúncia ou queixa, não é isso? Aí nós temos a manifestação da defesa, e na manifestação da defesa, se vocês bem se recordam, são levantados todos esses elementos aqui constantes no parágrafo 1º. Razões de defesa, oferecimento de documentos, justificações, e também há a possibilidade de apresentação das exceções. E as exceções, vocês lembram? Exceções de litispendência, de coisa julgada.
E assim também como no procedimento ordinário, as exceções são feitas em apartado. Vocês lembram que nós fizemos referência a isso quando falamos de procedimento ordinário. As exceções, elas são feitas em apartado. Aqui na 11.343 também são feitas em apartado. A particularidade que nós temos aqui na 11.343 a única particularidade neste ponto que nós temos aqui é que a defesa prévia, ela contempla, a defesa prévia, ela vem após, ela antecede o recebimento da denúncia. Ela antecede. No procedimento ordinário, primeiro se recebe a denúncia, depois se abre oportunidade para a defesa. Aqui não, aqui a defesa antecede o recebimento da denúncia. E vejam vocês uma outra particularidade, é que apesar da pena ser muito alta, a pena de tráfico, a pena de 5 a 15, é possível arrolar apenas 5 testemunhas. Ou seja, nesse aspecto, se assemelha ao procedimento sumário. Vocês se recordam que o procedimento ordinário são 8 testemunhas, no procedimento sumário são 5 testemunhas. Aqui, apesar da pena ser uma pena elevada, a pena é de 5 a 15, aqui também só pode 5 testemunhas. Ordem das oitivas é uma outra particularidade. Vocês se recordam como é que é sempre as ordens das oitivas que nós temos visto? Primeiro se fala a vítima, que no crime de droga nós não temos, crime de tráfico nós não temos vítima, mas qual é a regra? Primeiro se fala a vítima, depois se fala testemunhas indicadas pela vítima, depois testemunhas indicadas pelo réu, e por último é interrogado o réu. Não é essa? Não é isso? Privilegiando aí o princípio da ampla defesa e do contraditório em especial, nós temos a produção de prova no procedimento ordinário dessa forma. Produção da prova oral. Testemunhas da defesa, vítima, testemunhas indicadas pela vítima, testemunhas indicadas pelo réu e o réu. Essa é a ordem. Aqui, no procedimento de drogas, é um pouquinho diferente. Como dito, o crime de tráfico de drogas, a vítima é toda a sociedade, né? Então nós não temos uma vítima em especial para ser ouvida, mas ainda assim a ordem aqui é diferente. Se você for lá no artigo 57, você vai ver que a disposição da ordem de oitiva das pessoas é diferente. E isso importa, isso interfere. Olha lá, artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Então, vejam vocês, especificamente na ordem de oitiva das pessoas. O artigo 57, ele fala, vamos lá, só no inicinho dele. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e inquirição das vítimas. Olha só vocês, que primeiro se ouve o acusado. No procedimento ordinário, nós temos primeiro a vítima, testemunhas da vítima, testemunhas do acusado, do réu, e por último o réu, privilegiando o contraditório. O réu vai poder se manifestar acerca de tudo que foi dito pelas demais pessoas ouvidas. Aqui na 11.343, não. Aqui no crime de tráfico, primeiro a ser ouvido é o réu. Ele é o primeiro a ser ouvido. Então, nós temos aqui, de certa forma, uma limitação ao direito de defesa. Mas está previsto na lei e é assim que é regulamentado. Por mais que nós não tenhamos, nós não temos vítima, mas nós podemos e temos, muitas vezes, testemunhas indicadas pela acusação. Se foi feito, por exemplo, uma prisão... Um momentinho só, deixa eu autorizar aqui. Se foi feito uma prisão em
Se foi feita uma prisão em flagrante, se foi feita uma prisão em flagrante, nós temos as pessoas que participaram dessa... Nós temos as pessoas que testemunharam a atuação policial, certo? Então, assim, nós temos testemunhas indicadas pela acusação. Então, ainda que nós tenhamos testemunhas que muito provavelmente vão depor contra o réu, ainda assim essas testemunhas são ouvidas após... Essas testemunhas são ouvidas... Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Essas testemunhas são ouvidas após a oitiva do réu. Primeiro ouve-se o réu. Tá tranquilo o som aí, gente? Tá dando alguma interferência aqui para mim. Verifiquem aí, por favor. Vamos lá. Outra diferença. Ordem das oitivas. Um momentinho só. Professor, Oi. desculpa estar te atrapalhando, mas é só uma coisinha. É porque eu estava pensando aqui, a Constituição ela é o diploma normativo maior. E, de certa forma, trouxe um incômodo saber que a oitiva nessa lei ela vai ser diferente, porque, de certa forma, ela vai, o acusado vai ser ouvido primeiro. E isso trouxe uma certa chateação para mim. Por quê? Porque a pessoa, de certa forma, às vezes ela não é culpada e já prejudicar totalmente sua defesa. Sim, sim. Realmente, essa é uma particularidade dessa lei. Essa é uma particularidade dessa lei, Bernardo. E isso é realmente passivo de questionamento. Você não está errado, não. Mas é assim que nós temos a regulamentação. É assim que nós temos a regulamentação. É previsto dessa forma. Muito provavelmente já foi feito questionamento acerca da constitucionalidade e foi mantido. Foi mantido. Tranquilo? Muito obrigado. Por nada. Vamos seguir aqui, gente. Um momentinho só. Vamos seguir aqui. Muito bem, eu falei da defesa prévia, falei da ordem das oitivas, assim, gente. Teve só uma circunstância aqui que eu esqueci de falar para vocês, é a respeito do laudo de constatação. Seguindo a ordem, acabou que eu conturbei aqui a ordem natural das coisas. Eu conturbei aqui a ordem natural das coisas. Olha só. Laudo de constatação. Essa também é uma particularidade que nós temos na Lei 11.343. O laudo de constatação está previsto lá no artigo 50, parágrafo 1º. Vamos lá no artigo 50, parágrafo 1º, que eu digo para vocês exatamente em que consiste esse laudo de constatação. Artigo 50, parágrafo 1º. Olha lá. Artigo 50, caput. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao Ministério Público em 24 horas,
vocês já viram a respeito, vocês já estudaram prisão em flagrante. Então, é a mesma coisa aqui. Só tem qual é a particularidade, olha só para vocês verem. Parágrafo 1º. Para efeito de lavratura de auto de prisão em flagrante, ou seja, nós ainda estamos falando do início da fase policial, e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta desse, pessoa idônea, por pessoa idônea. Vou ler de novo. Parágrafo 1º. Para efeito de lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, pessoa idônea. Olha só, gente. Quando você faz uma apreensão de droga, você necessariamente, aqui, é para que possa ser feita a prisão em flagrante. Nem mesmo a prisão em flagrante pode ser feita se não for realizado esse exame preliminar. Esse exame preliminar, ele é um exame primeiro, dele decorre um laudo que é chamado de laudo de constatação. Esse laudo de constatação consiste simplesmente em pesar a quantidade da droga e fazer um exame, ele é um exame bem primário mesmo, só para constatar se aquela substância se assemelha à droga, seja cocaína, maconha, enfim. Ele é um kit por meio do qual, um kit que as unidades policiais dispõem, por meio do qual se faz esse exame preliminar, para constatar a natureza da substância, para se constatar que de fato se trata de droga. Veja vocês que o parágrafo 1º fala para o estabelecimento da materialidade do delito, para que nós, quando você vai responsabilizar uma pessoa, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de materialidade e precisamos de autoria. Aqui, para a autoria, quando você vai fazer a prisão em flagrante, a autoria você já está prendendo a pessoa. Ótimo. E a materialidade? O parágrafo 1º está nos dizendo, para a materialidade do crime de tráfico de drogas, nós precisamos, para os crimes de drogas, nós precisamos de um exame preliminar. Esse exame preliminar é feito, como eu estou dizendo para vocês, ele não é um exame laboratorial, porém, ele é feito por um perito oficial, né, ou como indicado no artigo, uma pessoa idônea. É feito um exame preliminar e nesse exame preliminar se faz a constatação. Não, de fato é cocaína, de fato é heroína, de fato é maconha, mas esse exame preliminar, é importante se dizer, que ele só serve para fundamentar a prisão em flagrante. Ele serve para fundamentar a prisão em flagrante, ele serve para fundamentar a conclusão do inquérito policial e o indiciamento, o inquérito, caso a polícia se conclua pela responsabilização penal, o inquérito ele se encerra com o indiciamento. Esse laudo de constatação ele é suficiente para o indiciamento, ele é suficiente para a prisão em flagrante, ele é suficiente para o indiciamento, mas ele não é suficiente para a condenação. Para a condenação, nós precisamos de um exame definitivo, e esse exame definitivo ele é feito, no caso da Polícia Federal, nós temos um setor técnico chamado CETEC, ele é feito no CETEC, que, por meio, sim, de um exame laboratorial, e fala, de fato, isso aqui se trata, realmente é 1 quilo, e realmente se trata de cocaína. Nós foi feito aquele exame, um exame mais apurado, sem margem de erro, e nós precisamos deste exame para que a pessoa seja condenada. Porém, para que a pessoa seja presa em flagrante, para que a pessoa seja indiciada, que é o encerramento da investigação policial, para que a pessoa seja denunciada pelo Ministério Público, todos esses atos da responsabilização penal, todos esses atos podem ser feitos simplesmente com o laudo de constatação, que o laudo de constatação, mais uma vez, é resultado deste exame
preliminar. Somente na condenação, lá no final, quando o juiz for condenar, é que o juiz precisa de um laudo definitivo. Tranquilo? Alguma dúvida aí, Eloy? Professor, Pode falar, Bernardo. é o seguinte, mas quando desse exame para ver se se trata de qual droga e além disso, daquela situação qual outro exame, o exame definitivo, como é que é o nome? Exatamente, exame definitivo. Aí, nessa situação, a parte acusada, qual é a contestação, quer dizer, contestação que eu falo, qual a defesa que ela vai fazer para dizer, olha, isso aqui, os peritos apresentaram isso, mas isso não se trata da realidade. Qual a defesa que pode ser apresentada nessa situação? O máximo que ele pode pedir é uma contraprova. É uma contraprova, mas é, é, isso é algo tão improvável que eu te confesso que no momento agora eu estou atuando na fase policial, né? Trabalho na polícia, então a gente trabalha com um laudo preliminar. Mas eu trabalhei 7 anos na vara criminal aqui em Montes Claros. A gente mexia lá também com tráfico de drogas e eu nunca vi uma contestação dessa natureza. Nunca vi. Porque os órgãos técnicos, eles são dotados de fé pública. Mas o caminho natural é esse. Tanto é que, por exemplo, nós fazemos incineração de droga aqui. De quando em quando você faz apreensão, você faz incineração. Mas sempre tem que ficar uma quantidade para contraprova. Entendeu? Sempre tem que ficar uma quantidade para contraprova. Você nunca pode incinerar tudo, pelo menos não até o trânsito em julgado da decisão. Depois, se a decisão transitou em julgado, a pessoa foi condenada, ou a pessoa foi absolvida, enfim, transitou em julgado o processo, não resta mais recurso, encerrou o processo, a droga pode ser destruída. Mas até lá não se destrói. Entendeu? Fica a quantidade para contraprova. Muito obrigado. Por nada. E uma última particularidade, gente, que é mais a título de curiosidade mesmo, é importante se dizer, e aí eu vou até falar para vocês de uma situação. Antes de trabalhar aqui em Montes Claros, eu trabalhei no Rio Grande do Sul. Trabalhei na fronteira com o Uruguai e nós tínhamos muito dessa situação lá. Olha só, uma curiosidade, isso é só curiosidade, é o parágrafo 1º do artigo 33. Como eu disse para vocês, o 33, ele é o caput do 33, ele traz as figuras típicas, clássicas do tráfico de drogas. Vamos lá mais uma vez. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, prescrever, ministrar. Vocês vejam que são todos verbos em que nós extraímos que a droga era direcionada para terceiro. E nós estamos sempre falando aqui no caput, ele está falando droga, ou seja, nós estamos falando da substância. Nós estamos falando da maconha, nós estamos falando da cocaína, nós estamos falando da heroína, nós estamos falando da substância. Beleza? O caput está se referindo sempre à substância. Agora, olha só para vocês verem a particularidade, que também são considerados crimes análogos a crimes de tráfico e são responsabilizados da mesma forma, com penas de 5 a 15 anos. Eu trago isso aqui para vocês só a título de curiosidade. Olha lá, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, vejam vocês, matéria-prima, insumo ou produto químico
destinado à preparação de drogas. Vejam vocês que aqui o inciso 1 ele já não está falando mais de droga. Ele está falando de produção, fabricação, venda, aquisição, exposição à venda, mas ele está falando de matéria-prima, insumo, produto químico ou produto químico destinado à preparação de drogas. E aqui eu abro um parênteses desde já, aqui no inciso primeiro, só para falar para vocês da minha experiência lá no Rio Grande do Sul. É interessante, não sei se vocês já perceberam, que existe volta e meia a gente ouve no jornal falando, foram apreendidos 10 quilos de cocaína. Ótimo. Ou então foram apreendidos 10 quilos de pasta base de cocaína. O que acontece? A cocaína pura, puríssima, por exemplo, ela não dá para ser consumida. A cocaína puríssima, ela não dá para ser consumida. Ela arrebenta a sua via respiratória todinha, ela te machuca todinho. Então, a pasta base, a coca pura, ela não serve para ser consumida. Em função disso, nós precisamos de alguns produtos para desdobrar a coca, para tornar ela possível de ser consumida. Tanto é, e foi nesse contexto que, trabalhando lá no Rio Grande do Sul, eu trabalhava na fronteira com o Uruguai, trabalhava numa cidade que chamava Santana do Livramento, que chama, né, Santana do Livramento, no Brasil, do outro lado, Rivera. É um centro urbano só. O pessoal ia lá no Uruguai para comprar lidocaína, benzocaína e cafeína. Lidocaína, benzocaína e cafeína. Olha só, são produtos químicos. Se a gente for lá na 11.343, né? Insumo ou produto químico destinado à preparação de droga, são produtos químicos destinados à preparação de droga. O pessoal usava a lidocaína, se não me engano, a lidocaína ela é um anestésico. O pessoal misturava esses produtos, é tudo branquinho, igual, é tudo branquinho, igual o pó da coca mesmo. Tanto é que o pessoal ia lá comprar em sacos de 50 quilos, que é sacão plástico enorme, e no próprio saco plástico estava escrito lidocaína, benzocaína, cafeína, são utilizados para desdobrar ali, lógico, né, dentro da forma de fabricação, de desdobramento, que os produtos são misturados à coca propriamente. E nessa circunstância, nós realizávamos a prisão das pessoas por tráfico internacional nesta modalidade aí. Nós não prendíamos pelo CAPT do 33, porque, na verdade, não se tratava de droga, não era cocaína. Nós prendíamos a pessoa sob o fundamento de cometimento do crime do 33, parágrafo 1º, inciso 1. Ela estava importando produto químico destinado ao desdobramento de droga. Entenderam? Estava importando produto químico com essa finalidade. E é tão interessante que é o seguinte, lá em Porto Alegre tem corrida de cavalo. E a conversa do pessoal era que, em especial, lidocaína, né? A cafeína é um estimulante, a lidocaína é um anestésico, benzocaína, eu não me recordo qual o principal propósito. Mas a conversa do pessoal era que essas substâncias eram utilizadas para fazer um gel, para passar na musculatura do cavalo, para o cavalo correr mais. Lá tem jockey, tem corrida de cavalo, aí a desculpa era essa. Entenderam? Mas a circunstância é essa, gente. Então, aí do parágrafo 1º, estou mostrando aí para vocês que não é só a droga propriamente. Parágrafo 1º, perdão, inciso 1. Inciso 2. Também responde pela pena lá do tráfico de 5 a 15 anos. Inciso 2. Quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo de determinação legal ou regulamentar, de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas. Então, quem semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam
em matéria-prima para a preparação de drogas. Então, nós temos quem cultiva a planta também responde. Aqui o clima aqui no Brasil permite o cultivo da planta da maconha, né? Não permite o cultivo da planta da coca, não. E aqui também eu abro um outro parênteses interessante, é que a Holanda, volta e meia isso é pego aí pelo correio, a Holanda vende semente de maconha pelo correio. E volta e meia se pega. Agora, olha só para vocês verem que situação interessante. O inciso 2 aqui, ele fala em cultivar, semear, fazer colheita da planta, não é? Beleza. Quando são pegos, lá da Holanda, vem lá da Holanda, semente de maconha. Se você pegar a semente de maconha e a semente de maconha, ela não possui o tetracanabiol. Ela não possui a substância que surte, né, o efeito, ela não gera efeito nenhum ela não é psicoativo. Se você fizer um charuto, com semente de maconha, não vai surtir, né? Você pode fumar 10 charutos que não vai surtir efeito nenhum. Ela não tem o tetracanabiol. Como a proibição é por né, para a substância tetracanabiol, o THC, o que acontece? Quando as substâncias são apreendidas, elas são submetidas à análise, não se encontra o psicativo, então não constitui o crime, porque o inciso 2 fala no cultivo. Se a pessoa estiver cultivando, ótimo. Se a pessoa estiver de posse da semente, não constitui o crime. Inciso 3, utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outro dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para tráfico de drogas. Aí nós temos aquele que utiliza uma instalação, aquele que se utiliza de uma instalação ou concede que outro se utilize, também responde pelo crime, de 5 a 15 anos, né? Quem fornece a sua casa, quem guarda. Nós tivemos e aí falando de organização, nós tivemos um serviço aqui na cidade em que você tinha direitinho, você tinha quem vendia, você tinha quem negociava, você tinha quem era o responsável e você tinha quem guardava, né? Fornecia o espaço. E 4, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado quando presentes os elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Olha só para vocês verem, isso aqui foi incluído pelo pacote anticrime. É agora da lei 13.964 de 2019. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, vejam, gente, esses são todos subtipos do tipo do CAPT, do 33, que é o de tráfico, e todos eles são apenados com pena de 5 a 15 anos. Algum questionamento aí, gente? Professor, sim, é o seguinte, quando se fala que no crime de tráfico de drogas, vamos supor que determinada facção ela tenha uma pessoa responsável pela venda, outra para estar organizando como é que vai ser o trabalho da facção,
outra vigiando para que essas pessoas não sejam presas. Nesse caso, a gente está fazendo referência à teoria do domínio do fato, correto? Sim. Outra coisa também que eu ainda. Nós temos um crime específico também, viu, Bernardo? É porque nós não entramos nele, porque, na verdade, o que mais interessa é o tráfico. Mas nós temos o crime de organização para o tráfico. Aí nós temos a responsabilização por dois delitos. Por dois delitos. Está lá no artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no 33, parágrafo 1º e 34. Então, veja só, nós temos aí nessa circunstância dois crimes. Nós temos o crime do tráfico, propriamente, e nós temos o crime de associação para o tráfico. Temos mais do que concurso de pessoas. Porque o concurso de pessoas ele é só uma modalidade de cometimento de crime, né? Ele é uma forma de cometimento de crime. Aqui não, aqui nós temos dois crimes, dois delitos. Mas pode seguir seu questionamento. E outra coisa, professor, o inciso 1 e o inciso 3 e o inciso 4, de certa forma eu tive uma certa dificuldade para estar compreendendo esses incisos. Uhum. Olha só, o que é o ponto central? Vamos esquecer os verbos, porque são infinitos, né? São muitos. Vamos esquecer os verbos. O que são os pontos centrais de cada um desses incisos? Olha lá, o inciso 1. O que é o ponto central dele? Ele se refere a matéria-prima, insumo ou produto destinado à preparação de drogas. Como eu disse para vocês, a droga puríssima não dá para se consumir. Não dá para se consumir. Ninguém consome pasta base. Você precisa desdobrar, você precisa acrescentar outras substâncias. E é exatamente quem vende, oferece, quem fabrica, quem tem com ele essas outras substâncias com este propósito, ele também comete o crime e é responsabilizado com pena de 5 a 15 anos. Beleza? Inciso 1. Inciso 2. O inciso 2 ele se refere ao cultivo. Quem cultiva as plantas que são destinadas para a preparação, para matéria-prima para a preparação de droga. Nós sabemos que a coca é proveniente de uma planta, a maconha é proveniente de uma planta. Então, quem cultiva essas plantas também responde pelo tráfico. Inciso 3. Quem utiliza local ou bem de sua propriedade para cometimento de crime de tráfico. Se a pessoa fornece um veículo, por exemplo, eu forneço meu veículo para que possa ser feita a distribuição. Eu participo lá da organização criminosa, minha participação é oferecer meu veículo. Está aqui meu veículo, vocês podem utilizar meu veículo para fazer a distribuição de droga. Eu estou participando, inciso 3. Ou então, eu tenho um imóvel qualquer. Não, aqui vai ser um ponto de droga, não tem problema não, vocês podem utilizar meu imóvel, a minha participação na organização é essa. Eu também estou cometendo crime. E o inciso 4, ele foi criado muito recentemente. Lembra que nós falamos do agente infiltrado? Aqui o inciso 4, e esse inciso 4, ele inclusive é passível de questionamento, porque, na verdade, o que nós temos nele, nós temos uma atuação provocativa, nós temos uma atuação provocativa por parte do Estado, né, na pessoa do seu policial, nós temos uma atuação provocativa dele, no sentido de, estando disfarçado, passando-se, por exemplo, por um usuário, ele chega e passando-se por um usuário, ele chega para ver se obtém com o traficante ou com o suspeito por tráfico insumo ou a própria droga, ou algum desses materiais químicos destinados para o uso, ou então a própria droga. Nós temos uma provocação por parte do Estado, por isso que é passível de questionamento. Né? Seria, entre aspas, o Estado provocando o crime.
Isso aqui está no pacote anticrime, é muito recente, provocando, não é causando o crime, não, é provocando no sentido de estimulando a pessoa a cometer o crime, porque o policial vai lá e bate na porta da pessoa e fala, estou querendo comprar. Entendeu? Essa é a quarta modalidade do subtipo do 33. Está aí agora previsto, também com pena de 5 a 15 anos. A questão central do inciso 4, que vocês têm que compreender, é que ele se refere tanto à droga quanto à matéria-prima. Beleza? Beleza. Droga, matéria-prima ou produto químico. Tranquilo. A particularidade dele é que nele nós temos uma atuação provocativa por parte do Estado por meio de um policial disfarçado. E aqui nós não temos a previsão da autorização judicial como nós temos para infiltração. Beleza? Você compreendendo os pontos centrais de cada um desses incisos e estando ciente de que todos eles são apenados da mesma forma que o CAPT, que o tráfico é pena de 5 a 15, e eles também são apenados com pena de 5 a 15. Você compreendendo o ponto central de cada um desses incisos, está ótimo. Beleza? Muito obrigado, professor. Nada. Gente, algum outro questionamento? Alguma outra situação aí que vocês queiram perguntar? Gente, olha só. Já são 8h50. O celular está adiantado. 8h52. Nosso próximo tema é crime de júri, procedimento de crime de júri. Ele é um procedimento relativamente extenso. Eu acho que para a gente não quebrar a sequência, seria interessante nós iniciarmos na próxima aula. A princípio nós vamos falar só a respeito de princípios que regem crimes, enfim, para depois entrar propriamente no tema. Vamos lá. Gilson, eu estou providenciando a disponibilização no portal. Já estava tentando ontem, vou tentar hoje, mas eu vou fazer mais. Como elas estão todas já baixei todas, encaminhei todas para o YouTube, eu vou lançar para vocês, vou encaminhar para vocês pelo Zap também. Vou encaminhar pelo Zap e vou disponibilizar lá no portal, assim que a gente tiver o acesso certinho. Enquanto nós temos a regularização lá, já vai estar disponível para vocês no Zap, aí vocês podem assistir pelo YouTube, pelo celular, tranquilinho. Beleza? Gente, vamos fazer assim, então. Na nossa próxima aula, a gente inicia o tema Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri vai nos ocupar por umas 3 aulas, com certeza. E também eu vou pensando em algo para nós fazermos, eu estou até pensando a respeito daqueles textos. O Eloy havia me lembrado que nós não fizemos o trabalho referente àqueles textos. Com as outras turmas foi feito. Eu vou encaminhar um e-mail para a líder, eu acho melhor até mesmo para a gente aproveitar nossas aulas, aproveitar para repassar a matéria. Eu vou encaminhar um trabalho para ela, para a elaboração de um texto a respeito de um ou mais dos artigos, para vocês elaborarem um texto, e aí, para que a gente não ocupe nossas aulas com o trabalho aqui por meio da aula, até mesmo porque a gente tem muita matéria para ver, eu acho melhor fazermos dessa forma. Tranquilo? Eu encaminho um e-mail para ela com o prazo, né? O prazo lógico, vocês vão ter que ter um prazo aí suficiente, e aí vocês encaminham para mim na forma ou pela plataforma, ou se tiver com alguma dificuldade pela plataforma, podem me encaminhar por e-mail também,
eu vou informar para a líder o meu e-mail, e aí fica tranquilo. Não, ainda não tenho informação a respeito das provas, não. Não me foi dada informação a respeito das provas, não. Tranquilo, gente? Próxima aula a gente inicia Tribunal do Júri. Professor. Oi. Só uma coisa. É o seguinte, o trabalho ele vai ser com base nos textos que o senhor enviou para a Letícia? Exato. Aqueles primeiros textos, mas se necessário eu reenvio, eu tenho todos. Eu reenvio os 4 para que possa fazer o trabalho. E aí o seguinte, professor, é como se, porque a gente não teve as aulas e agora para a gente não ficar prejudicado, aí o senhor, em vez da gente estar participando e falando nas aulas sobre esses textos, a gente vai escrever sobre o texto que a gente estudou, não é? É o que eu pretendo.